Quero saudar a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria, podeis assentar em nome do Senhor. Motivo de muita alegria estarmos aqui neste dia, nesta noite, agradecendo a Deus por mais este momento de aqui podermos adorar e podermos bendizer a esse Deus Todo-Poderoso. Já estamos no 7º dia, mês de julho. E depois de ter passado pelo tema Deus nunca mudou, nós vamos entrar num tema que serve de um alerta para as nossas vidas. Preparados para os dias difíceis. Nossa, pastor, mas nós estamos adentrando ao novo ano e nós ouvimos todos os conselhos e nós ouvimos todas as palavras que aqui foram ditas e agora tem um tema: preparados para os dias difíceis. Mais difícil ainda, eu falo para você, o difícil nem começou ainda. Nós vamos ver isso. O difícil nem começou ainda. Isso que está acontecendo, isso que está sendo feito, é apenas o início de muitas coisas que acontecerão. E muitas outras que irão acontecer, que nós, igreja do Senhor, não passaremos por ela. Porque Deus, pelo seu infinito amor, não deixará que passemos. E por isso que nós estamos aqui. Eu quero ler com os irmãos o texto base que está em Mateus, no seu capítulo 26 e no seu versículo 34. Mas eu também quero ler, logo na sequência, Lucas 21, do 7 ao 11. Tá bom? Eu quero ler com os irmãos então. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Passagem conhecida de todos nós. Jesus Cristo, eu não vou dizer profetizando, mas alertando a Pedro sobre o que iria acontecer, sobre o momento difícil da vida dele que iria acontecer. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Lucas 21, do 7 ao 11. E perguntaram-lhe dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? Quais coisas? Das quais Jesus Cristo estava falando, estava ensinando e estava colocando, e os discípulos ali, eles perguntaram ao mestre: quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos enganeis, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes guerras e sedições, e se não vos assusteis. Olha Jesus Cristo falando para os discípulos: porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá vários lugares, grandes terremotos, e fomes, e pestilências, pandemias, pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-os à presença de reis e governadores por amor do meu nome. Isso que Jesus Cristo estava anunciando para os discípulos. E o tema tem tudo a ver com isso que nós lemos. Preparados para os dias difíceis. Nada, absolutamente nada, acontece por um acaso. Todas as coisas, elas
são permissão de Deus. E todas as coisas, Deus nos mostra muito antes dela acontecer. Basta você estar ligado com Deus. Basta você estar com Deus. Basta você estar sintonizado com o reino de Deus. Todos os sinais, todas as pestes que vêm acontecendo, não somente hoje, mas de vários e vários tempos, vários e vários sinais nos céus estão acontecendo. Haja visto no próprio 2020, quantos sinais aconteceram nos céus, e aí vem os astrólogos, vem aqueles que entendem dos astros, dizendo que, olha, isso é uma manifestação de não sei quem, com não sei quem, que está voltado para não sei o que. Ei! Estes são os sinais que Deus está mostrando da sua vinda, de que os dias estão próximos da vinda do Mestre. Mas também, por outro lado, o texto base coloca Jesus Cristo confrontando, e assim, entenda o que eu vou dizer. Não que Jesus Cristo estava brigando, não, Jesus Cristo não estava brigando, mas Jesus Cristo estava orientando e confrontando o caráter de Pedro, e dizendo: Pedro, antes que o galo cante essa noite, você vai me negar. E o texto vocês sabem: eu não, Senhor, jamais. E o texto dessa noite vocês conhecem, vocês sabem tudo o que aconteceu, a respeito de tudo que estava passando e de tudo que estava sendo feito. Mas entenda, o confronto de Jesus Cristo com o caráter de Pedro, porque Pedro achava que tudo estava certinho, Pedro achava que tudo estava normal, Pedro achava que as condições de qual ele estava seguindo ao Mestre eram corretas e jamais aconteceria tal coisa. O autor vai dizer assim: tomemos como pano de fundo a vida do apóstolo Pedro, que sempre foi um discípulo, um apóstolo muito ativo, presente e autêntico em suas decisões. Eu diria para vocês, num ditado popular, que Pedro não negava trabalho. Pedro, como diz aí, Pedro era um homem que, se chamasse, ele estava lá. Pedro era um homem que não fugia do serviço, não fugia da batalha, não fugia. Pedro era isso, era um ativo. Sempre que falava alguma coisa, Pedro estava na frente. Sempre que falava algo, Pedro fazia. Até a hora que Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Aí pronto, aí confrontou. Sempre que a sua presença era solicitada ou não, ele tinha uma atitude muito iniciativa, com respostas bem fortes. Esse era o caráter de Pedro, essa era a condição de Pedro, esse era o viver de Pedro. Mas uma das coisas que Jesus Cristo fez com Pedro foi mudar o caráter de Pedro, foi fazer com que Pedro entendesse que muitas das coisas ele precisava entender antes de fazer. E não era que não era para ele fazer, é que era para ele entender outros métodos, outras condições, outras formas para ser feito. Eu diria para vocês que eu relutei um pouco para trazer esse tema hoje, né, presbítero Clodomiro? Até disse ao presbítero Clodomiro, mas enfim, aí não deu tempo, não deu time. Aí quando o presbítero Clodomiro falou, eu já estava também, então. Mas por quê? Porque Deus quer que eu fale estas coisas aos irmãos da igreja. Porque Deus quer que eu mencione para os irmãos algumas coisas e alguns acontecimentos que poderão acontecer, acontecimentos redundantes, né? Acontecimentos que poderão acontecer, e nós precisamos entender que o acontecer não é da minha maneira, não é da sua maneira, mas é alinhando a nossa visão com a visão do reino. E não é porque o irmão Alberto
não vai fazer, ou que o irmão Alberto quer fazer, que tem que ser feito, ou que o irmão quer fazer e não vai fazer porque já tem outro fazendo. Não, não é nada disso. Preparados para os dias difíceis. E os dias difíceis, assim como todo aquele que serve ao Senhor, quando tudo está correndo bem e não há confronto ou conflito, devemos ser, e aí eu acrescentei, devemos ser, quando tudo está dando errado ou tendo conflitos. Basta apenas um confronto que já se inicia um estado de pânico ou incerteza. Eu assisti há muito tempo atrás, acho que esse desenho aí já tem mais ou menos eu vou dizer muito tempo atrás, 10 anos, que já são muito tempo atrás. Vida de Inseto é muito tempo atrás, uns 10 anos, tem esse desenho aí? Nunca assisti, pastor. Tem mais, Tem mais? Tem mais de 10 anos, então é muito tempo atrás. Nunca assisti, pastor. Então põe lá no YouTube, vai lá para você assistir. Tem uma hora em que as formigas estão carregando comida para os gafanhotos, para deixar ali no altarzinho dos gafanhotos, porque os gafanhotos precisavam protegê-las, e o acontecimento era, você expõe ali o gafanhoto na boa. Você já viu o gafanhoto plantar alguma coisa? Não, só vem comer, né? Só vem destruir. Mas ele era uma peste, foi uma praga que Jesus Cristo colocou. E ali as formiguinhas trabalhando, e Jesus Cristo falou que a formiga trabalha, ela trabalha no verão para manter no inverno, e ali, aí de repente do nada, caiu uma folha da árvore e tampou. Aí metade foi andando e a outra metade ficou. E agora, o que eu faço? E agora o que eu faço? Todo mundo parou. Aí veio o formigão, fez assim, ó, vem cá, vem um pouquinho mais para cá, dá a volta e segue. Aí viu todo mundo, uma folha que caiu, todo mundo ficou, ei. Agora se não tivesse aquele para dizer assim, vem para cá um pouquinho, dá a volta aqui, todo mundo que estava atrás ficava parado. Então é necessário alguns confrontos nas nossas vidas, é necessário alguns momentos difíceis nas nossas vidas, para que nos tire, que nem disse o nosso irmão presbítero Clodomiro, no texto que foi lido quando teve a explicação sobre Neemias, nos tirar da zona de conforto. Nada é tão bom que não possa melhorar. Mas entenda, nada é tão ruim que também não possa piorar, se você não fizer nada. No ano do recomeço, é muito importante termos maturidade e foco, pois não há mais tempo para erros, deslizes e incertezas. Alguém recomeça alguma coisa sem ter um foco, irmão Silvio? Lá na onde o irmão trabalha, quando reúne todo mundo, tem um foco, não tem um foco? Toda semana, provavelmente, ou a cada 15 dias, tem um brainstorm lá para todo mundo conversar, trocar ideia para ver o que precisa melhorar. Mas a melhora, o dia que vocês conversam, é para ir para trás ou é para frente? Sempre para avançar. Sempre para avançar, sempre para avançar. Então não há, entenda, diga comigo, não há mais tempo para erros ou incertezas. O ano do recomeço, é hora de pararmos com tudo. Na verdade, parados nós já estávamos, né? 2020. Quem disse que andou muito, graças a Deus, como eu disse eu digo até aos meus meninos ali da técnica, olha que a técnica andou muito. Eu diria para vocês que o departamento que mais andou, até por conta de tudo que estava acontecendo, foi o departamento da técnica.
Porque o que esses meninos, e o pastor ali, e aí, vai, vamos lá, tô junto, tô junto, mas quem faz é eles. Tô junto, incentivando, mas quem faz é eles. Até hoje, até agora. Olha aí, está sendo gravado para que amanhã a pessoa assista. Para não ficar sem assistir. Mas por que não faz ao vivo, pastor? Aí é uma decisão do pastor, para que você esteja na igreja. Logo depois do final do ano que todo mundo... Aí chega nos 12 dias, pandemia. Então vem para a igreja. Por quê? Decisões. Não dá mais para ficar parado. Com todas as precauções, com tudo aquilo que nós ainda vamos citar, com tudo aquilo que nós vamos fazer aqui, vamos falar. Não é mais tempo de incerteza. Não é mais tempo de ficarmos parados. Tem uma música de um rapaz aí, que misericórdia. Eu vou fazer lembrar um pedacinho, que é uma verdade para eles, mas não é a nossa verdade. Ficar parado, sentado, com a boca aberta, cheia de dente, esperando a morte chegar. Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para trabalharmos na sua obra. Deus nos fez para evangelizar. Deus nos fez para tratar dos assuntos dele, das coisas do Pai. Deus nos fez para termos uma morada celestial. E essa morada celestial nós conquistamos dia após dia, momento após momento. Deus não nos fez para ficarmos parados. Se Deus quisesse que você ficasse parado, Renilson, Ele não te fazia um ser humano, Ele te fazia uma árvore. O apóstolo Pedro, em João 6:68, ele vai declarar algo para Cristo, depois de um confronto que ele, ou até antes desse confronto que ele teve, que Jesus Cristo fez esse confronto na vida dele. Ele declarou algo muito bem para Jesus Cristo, que Jesus Cristo estava sendo questionado, muitas pessoas estavam com murmurinho daqui, murmurinho dali, que Jesus Cristo era o mestre, que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era aquele, que Jesus Cristo era aquilo outro. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Jesus Cristo pergunta também a ele, e ele fala: tu és o mestre, o filho do Deus vivo. E ele também responde: pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? E aí, a gente coloca a visão do reino. E eu costumo dizer isso para todos os amados irmãos que às vezes perguntam para mim: pastor, não deve ser fácil, hein? Nunca foi fácil. Pastor, não sei como você faz, hein? É só nesse versículo ali, ó. É só ir para Jesus, porque só Ele tem a palavra da vida. É difícil? É. Agora você imagina, uma igreja como a nossa, de aproximadamente, eu vou falar na média, tá? Na média, 280 a 300 pessoas, e cada um tendo a sua ideia. Teríamos 300 igrejas diferentes aqui dentro desta igreja. Por isso que no ensinamento que o nosso querido irmão presbítero Clodomiro, encabeçado por Cristo, disse que a uns Deus deu apóstolo, a outros Deus deu pastores, a outros Deus deu e cada um no mesmo Senhor, no mesmo Espírito, numa só fé, numa só carne, trabalhando para que a obra cresça. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Gideão, foi assim com próprios apóstolos, discípulos de Cristo. O que você diz que Jesus Cristo é para a sua vida? O que você diz que Jesus Cristo faz na sua vida? Mas
chegando próximo dos problemas, aí você é confrontado no seu íntimo, na sua condição, de para você mesmo, você dizer quem é Deus para você. Porque é bonito falar que Deus cura, é maravilhoso falar que Deus liberta, é maravilhoso saber que tudo isso faz. E quando não acontece na sua vida, você é confrontado no momento difícil. Assim como Jó foi confrontado no momento difícil. Assim como Neemias foi confrontado no momento difícil. Mas, quando nós estamos nessa palavra que Pedro disse, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Os momentos difíceis, irmãos, eles vão acontecer. Os momentos com tribulações, eles vão acontecer. Mas, como você vai passar esse momento de tribulação? Como você vai digerir e dirigir? Eu ensaiei tanto para falar isso sem gaguejar. Como você vai digerir e dirigir este momento na sua vida? Depende de você e Deus. As minhas dificuldades são as minhas dificuldades. As minhas necessidades são as minhas necessidades e podem não ser a de vocês. Mas os momentos difíceis, assim como disse também nosso irmão presbítero Clodomiro, baseado no que está escrito na Bíblia, o sol nasce para todos, para os justos e para os injustos. Mas, como somos confrontados naquilo que Deus também fala para nós, no Salmo 1, porque os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Mas nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A árvore passa pelos seus momentos difíceis. A árvore tem as mesmas estações que nós temos. E um dos momentos mais difíceis da vida da árvore é quando ela fica, abre aspas, peladinha, fecha aspas, sem uma folha. No condomínio onde eu moro tem aproximadamente 700 árvores. Irmão, naquele condomínio ali, 700 árvores. Umas já estão, mas tem outros que estão ali. E chega no inverno, a gente olha lá de cima, que eu tenho uma vista maravilhosa. Obrigado, Senhor. Eu falo obrigado porque eu sempre pedi para Deus desse jeito. Minha esposa sabe disso. Para alguém me ver dentro do... Está bem distante, está longe. E aí eu olho para a árvore. Chega no inverno, tadinha da árvore. Só fica aqueles raminho meio assim, sabe? Que dá vontade de falar, ih, secou. Dali não dá mais nada. O quê? Aí quando chega a primavera, aquilo vai, o vento vai, quando vê aquilo vai brotando, vai saindo umas flores mais bonitas uma que a outra. A árvore passa por momentos difíceis, mas ela sabe quem tem cuidado dela. Ela sabe quem cuida dela. E você? Você não é somente a árvore, porque a árvore hoje que nós estamos falando é Cristo, é Deus. Nós somos os ramos. E essa árvore chamada Deus, chamada Jesus Cristo, jamais passará por dificuldade, jamais terá dificuldade. O mais impressionante de todas essas narrativas, e aí eu vou colocar Mateus 26, 33 e 35, foi quando Jesus prediz que Pedro o trairia. Mas Pedro diz, não, Senhor, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Mas bastou algumas horas depois,
e nós vamos detalhar um pouco isso, o confronto que teve. Jesus Cristo confronta todo o sistema emocional de Pedro. E muitas vezes, Jesus Cristo confronta todo o nosso sistema emocional para mudar o nosso caráter, para mudar aquilo que nós fazemos, para mudar aquilo que nós somos, porque não é do meu jeito, não é como eu quero, não é... E me desculpem quem estiver assistindo, crente Gabriela, é Gabriela que fala, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou, vocês sabem o que eu estou falando. Tem o crente que é assim, sabe, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou para o céu assim. Ah, vai, só não sei que céu que você vai. Mas Pedro foi confrontado em todas as áreas da sua vida e no seu íntimo, até que mudou. Ele precisou ser confrontado. Todo o sistema emocional de Pedro, naquele momento, quando Jesus Cristo fala, que nós lemos Mateus 26, 34, se não me falha a memória, foi isso aí. Hoje, ainda que o galo cante, tu me negarás. E Jesus Cristo ainda coloca o número. Tu me negarás 3 vezes. Não bastasse uma só vez, mas foram 3 vezes. Que resposta difícil. E o Joãozinho, paz, Deus abençoe sua vida. Tô louco para te dar um abraço. Brincadeira, louco não, eu tô. Que resposta difícil vinda do mestre, mas ficaria ainda mais difícil, pois naquela mesma noite, Jesus foi preso e Pedro, com medo de ser preso também, escondeu-se. A verdadeira face de Pedro começa a aparecer. Eu tenho até medo de citar o que eu vou citar aqui, mas é preciso. Espero que a verdadeira face de muitos cristãos seja aperfeiçoada no amor de Cristo e não venha a aparecer da forma que apareceu assim. A verdadeira face de Pedro começa a aparecer. Portanto, Jesus em nenhum momento fez uma declaração infundada ou sem sentido. Muitas vezes somos confrontados para sermos totalmente independentes. Muitas vezes o mundo nos confronta ou nos tira da zona de conforto para que nós possamos ter algo, melhorar algo e sermos independentes de certas situações. Concordo, acho que isso deve acontecer, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos ser totalmente dependente de Deus. Nos momentos difíceis, nós precisamos ser dependentes de Deus. Nos momentos de alegria, agradecemos a Deus. Nos momentos de tristeza, pedimos a Ele e sabemos que Ele está conosco. E aí nós já lemos isso, Zete. Para onde você vai? Para onde você vai? Se só Jesus tem a palavra da vida eterna. Uma outra condição, Jesus sempre conhece como realmente somos, não apenas na aparência. Valdo, eu sei que a mamãe fala que você é bonito, lindo, a sua esposa também, mas você é lindo, todos nós somos lindos, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, cada um com a sua característica, uns mais gordinhos, outros mais magrinhos, mas ambos com a pedrinha, viu? Fora, não tenho mais, graças a Deus.
Mas Jesus Cristo conhece o nosso íntimo. Jesus Cristo conhece a nossa essência. Então, irmão, irmã, vamos parar o que fizemos em 2020 de ficar escondido, esperando oportunidade. Apareça, mas apareça da forma dele, que ele cresça e nós diminuamos. Porque Jesus Cristo me conhece na minha essência. Jesus Cristo te conhece na sua essência. Jesus Cristo sabe o seu levantar, o seu deitar e o seu levantar. E aí entenda o que eu vou dizer aqui. Hoje elas não estão presentes, as nossas psicólogas. O maior psicólogo do mundo sabe, em nossos gestos mais singelos, o que realmente temos dentro do coração. E eu vou dizer para vocês uma coisa. O pastor é um pouco psicólogo também, viu? Então, dentro do bojo, vem tudo. Vem uma série de coisas que Deus nos ensina. E muitas vezes, não precisa falar. Apenas um gesto fala mais que 1000 palavras. E depois, não adianta, entenda. Porque nós não podemos mais perder tempo com deslizes e incertezas. E depois, não adianta. E entendam todos o que eu vou falar. Gil está nervoso. E o presbítero Clodomiro não está muito bem não, olha o jeitão que ele está lá. É lógico que não vai estar. Se o presbítero Clodomiro está falando algumas coisas, está pedindo, está no tal, está no coisa, está naquele jeito, está ensinando, está colocando, está sendo direcionado por Deus, está tal. E aí não faz, como o senhor fica? O senhor bate, o senhor ri? Entristecido no mínimo. E aí não adianta, irmão. Todos nós, quando somos confrontados, todos nós, quando somos tirados da zona de conforto, todos nós, quando somos abalados por alguma coisa, e aí depois não adianta. Aí é tarde. Então vamos alinhar, vamos nos arrepender, vamos nos colocar na direção de Deus, alinhando o nosso foco, a nossa visão, revendo os nossos princípios e alinhando a nossa visão de reino. De que adianta tanto barulho, tanta performance, se lá no íntimo estamos todos com vontade de, sabe os 5 minutos? Se Deus me desse 5 minutos, graças a Deus que Ele nunca vai dar isso para ninguém. Obrigado, Deus. Porque se cada um tivéssemos 5 minutos, eu acho que não teria mais humanidade, porque todo mundo tem os seus 5 minutos, mas a força que nos defende será sempre a força do nosso Deus. Diga comigo: a força que me defende será sempre do meu Deus. Agora melhora isso aí: a força que me defende será sempre do meu Deus. Quer ver a prova disso? Nós lemos várias vezes e não tem como não ler. Abacuque 2:20. Vocês cantam muito isso. Ainda que a figueira não floresça, só falta alguém aqui, não haja fruto na vide. Cantar é maravilhoso, né? Abacuque 2:20. Olha isso. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e as vacas do curral não deem mais seu leite, todavia me alegrarei
Me alegrarei e adorarei, buscarei o Deus da minha salvação. Desculpa, 3,18. Olha aí, eu exultarei o Deus da minha salvação. Eu vou até colocar aqui, você coloca Abacuque 2,20 para mim, por gentileza, porque tem algo interessante nessa palavra. É muito fácil cantar, não é, Alberto? É muito fácil tocar, não é? Segura aí esse 2,20. É muito fácil, não é? Ainda divide as vozes, divide tudo os irmãos, tal, a igreja tá, beleza, aí quando você é confrontado, você fica como? Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Isso aqui não é meu, não é seu. Nós estamos aqui de passagem, isto é dele, a obra é dele, o processo é dele, o propósito é dele, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus apenas coloca pessoas, e pessoas diferentes, para administrar certas situações, e não coloca uma só, coloca várias, porque um só não administra tudo. Moisés pensou que conseguiria administrar tudo, mas o seu sogro Jetro falou: ei, para aí, divide. 2021, ei irmã, você que está nos assistindo, 2021, para tudo. Divide, quem faz o quê, como vai fazer, como vai tal. É lógico que dentro de uma visão, né? É lógico que dentro de uma visão. Qual a visão? Visão da Bíblia e ministério o Brasil para Cristo. Visão da Bíblia e ministério o Brasil para Cristo. Acabou. Sabe por quê? Porque todas as coisas, aí sim eu digo, se estivermos nessa visão, Filipenses 4,13 vai dizer: todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. E indo para o final, nesse texto, nesse tema, é ruim quando a realidade é exposta. Ninguém gosta de expor. Todo mundo gosta de ficar no miudinho. Só que no ano de 2020, Deus expôs tudo. No ano de 2020, para o Brasil, Deus expôs tudo. Para o mundo que já veio, Deus expôs tudo, dizendo: para tudo. E alguns não entenderam isso. Irmãos, entendam. Alguns não entenderam. E se você não entendeu, Deus não queria mais que fosse daquele jeito. Deus não quer mais que seja daquele jeito. Deus quer mudança na vida do seu povo. Porque quem não orava em casa passou a orar. Quem não orava com a família, passou a orar com a família. Quem não comia na mesa com os filhos, com as filhas, passou a comer na mesa com os filhos e com as filhas. Quem não parava para agradecer o café da manhã, o almoço e o jantar, parou para agradecer o café da manhã, o almoço e o jantar. Se não fez isso, comece a fazer rapidinho. Por quê? Porque Deus nos tirou da zona de conforto. Olha que conforto. Tem irmão que se a gente estivesse junto eu ia falar: cutuca ele aí. Tem irmão que está assim, ó, que está tão gostoso aqui, está tão gostoso aqui agora, gente, que tem irmão que está assim, ó. Está tão gostoso. É sério. Mas Deus nos tirou desse conforto e nos deixou no conforto da nossa casa. Porque muitas vezes em casa nós não fazíamos o que fazemos aqui. Mas Deus tirou todo mundo para dizer: ó,
A igreja começa em casa. Olha o difícil. Momento de tristeza, momento de gratidão, momentos de arrependimento que precisamos e precisávamos ter todos os dias. Pedro foi questionado 3 vezes, irmã Vilma. E as 3 vezes ele negou a Cristo. Não, Senhor, eu jamais. Como se não bastasse uma, foram 3. Quantas vezes Jesus Cristo falou que ele ia negar antes que o galo cantasse? Depois da 3ª vez, o galo cantou tão alto que ele ouviu assim e falou: e naquela hora que o galo cantou, Jesus Cristo deve ter olhado para ele assim. E ele bem no meio da multidão. Mas o olhar de Cristo viu Pedro. O olhar de Cristo te vê. O olhar de Cristo nos vê. Para onde irei eu, Senhor? Se eu subir aos mais altos montes, ali tu estás. Se eu descer às profundezas da terra, ali tu também estás. A palavra de Deus diz que os seus olhos são como 2 luzeiros contemplando os bons e os maus. Quando foi exposto o que Pedro havia feito, Pedro caiu numa deprê. Não, Pedro caiu no arrependimento daquilo que ele viu que ia acontecer e não vigiou e fez e aconteceu. E quem foi Pedro depois? Quem foi Pedro depois de muitas coisas? A pandemia veio revelar aquilo que realmente éramos. A pandemia, hoje é sábado, irmãos. Hoje é sábado, dá para ir um pouquinho mais. A pandemia mostrou. Dá um papelzinho desse para mim, irmão, que eu esqueci o meu lenço. A pandemia 2. A pandemia mostrou o que realmente nós éramos. Papel toalha, tá certo, tá valendo aqui, obrigado. Porque a lágrima desce aqui. Não é Covid não, tá, gente? É emoção mesmo. Mostrou quem realmente você é, Elaine. A pandemia mostrou quem realmente eu sou. A pandemia mostrou quem realmente o mundo é. A pandemia mostrou quem realmente as nações são. A pandemia mostrou o que realmente o mundo quer. A pandemia mostrou quem realmente Deus é. A pandemia mostrou que pai realmente o Senhor é. A pandemia mostrou que filho realmente você é. Obrigado, Aninha. Irmão, acabei de ganhar. A pandemia mostrou o que realmente nós precisamos ter. Você tem aí? É, pastor, mas você esqueceu. Ah, esqueci. Esqueci de pegar até o do meu gabinete ali embaixo. Pais que só eram pais para dizer que era pai. Porque na hora que os filhos estavam dentro de casa, misericórdia. Pais que Deus deu filhos para serem ensinados e instruídos na palavra de Deus, e que não aguenta mais os filhos dentro de casa. Pais que não souberam educar os seus filhos
a fazer uma lição. Irmã, fazer uma lição. Uma lição. Por quê? Porque isso aí é coisa de professora. Isso aí é coisa de professor. O maior professor e a maior professora é você, pai, é você, mãe. O maior educador é você, pai, é você, mãe. Mostrou aos filhos que pai se preocupa com você, que mãe se preocupa com você, mesmo você não estando em casa, ela liga, mesmo você não estando em casa, hoje tem o vídeo, tem um monte de coisa. Todas as dúvidas, todas as intrigas, todas as confusões, venham mostrar quem realmente nós somos. E aí eu volto, pastora Maria do Carmo, nesta lição 7, eu volto na primeira lição, dizendo, nos dias difíceis, é preciso você se arrepender e se aquebrantar na presença de Deus. O dia difícil deve servir para nos lapidar, nos aproximar mais dos verdadeiros valores do Evangelho de Jesus. Veja bem, esta declaração aponta para a seguinte verdade: nada está fora do controle do Senhor. O dia difícil é mais um dia como qualquer outro. E o que diferencia de outros dias é a reação que teremos diante do dia mau. Qual a afirmação? Romanos 8, 28. E eu já estou terminando para nós orarmos. E sabemos que sabemos que algumas, não, sabemos que todas as coisas, quer elas sejam boas ou quer elas sejam más na visão humana, todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem, nunca para o mal, porque Deus nunca faz o mal, Deus sempre faz o bem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Irmão, irmã, obreiros, obreiras, servos de Deus. O presbítero Clodomiro falou isso. Não podemos viver 2021 espelhados em 2020. 2020 serviu para termos um 2021 melhor. Olha a instrução que eu dou. Quem dirige aqui? Quem dirige? Quem pilota? Você está dirigindo seu carro. Qual a maior visão? Da frente ou de trás? A maior visão é o para-brisa, é lógico, pastor. O que acontece se você ficar dirigindo, olhando para este retrovisor e estes dois retrovisores? Totalmente, direto. O que acontece? Você vai causar um acidente, já que você não fala, você vai causar um acidente. Você vai bater seu carro no muro, você vai bater seu carro no poste, você vai atropelar alguém, você vai passar farol vermelho. Por quê? Porque você não está olhando para frente. O retrovisor serve para ver o que ficou atrás. 2021 está na sua frente. Esqueço-me, apóstolo Paulo disse, de todas as coisas que ficaram e sigo para o alvo. 2021 é um alvo, Deus é o alvo, a vitória é o alvo, nós temos um alvo a seguir, e o propósito de Deus nas nossas vidas, Ele nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. Conflitos virão, tentações virão, problemas virão.
Irmãos, e aí é um alerta que eu dou a todos vocês aqui. Não acabou. Não acabou. Não vacile. Não vacile. Faça, estava até conversando com o presbítero Clodomiro ali, faça o que precisa ser feito. Se está certo ou não, faça o que precisa ser feito. Por quê? Porque dias difíceis ainda virão. E a nossa única esperança é Cristo. Nossa única esperança é Cristo. Não caia, não caia no que A, no que B, no que C e no que D fale. Eu só tenho 51 anos de idade. Talvez se eu tivesse hoje 78 anos, você talvez daria mais crédito. Mas por eu ter só 51 anos de idade, muitos que têm mais idade do que eu podem questionar a minha falta de idade, mas não questione aquilo que Deus pede para que eu fale para você. Jamais faça isso. Jamais faça isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi com esses 2 olhos que um dia virarão pó, pessoas confrontarem nosso querido e saudoso pastor Arnaldo em suas decisões. E depois bateram com a cara no muro. E algumas delas partiram até antes do que ele, porque não deram crédito à palavra que foi pregada. Não falo aqui de mim, falo aqui o que o Senhor pediu para que eu falasse. Presbítero Clodomiro é prova disso, que hoje eu pedi para que ele pudesse fazer, mas enfim não deu. Deus pediu para que eu falasse isso. Por quê? Porque momentos difíceis virão. E nós não seremos pegos de surpresa, porque o próprio mestre diz que tudo isso aconteceria. Mas não caia na conversa fiada do inimigo. Não caia na conversa fiada do inimigo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, através do profeta Jeremias, e você vai ficar em pé neste momento. Por que eu quero que você fique em pé? Para dar aquela esticada, para depois você se ajoelhar, se você quiser. Porque Deus, através do profeta Jeremias, no seu capítulo 29, no seu verso 11, nos garantiu isso, presbítero Clodomiro. Nos garantiu isso. Nos garantiu esta condição. Eu bem sei o pensamento que tenho de vós. Jeremias 29, 11. Pensamentos de paz. Porque eu, diz o Senhor, bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Não é o pastor Alexandre, não é o presbítero Clodomiro, foi o Senhor que disse através do profeta Jeremias: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que fim que você espera? Deus garante. Deus garante. Ele sempre garantiu essa vitória para nós. Ele sempre garantiu. Dificuldades virão, problemas virão, mas Ele tem coisa boa para o seu povo. Ele tem coisa boa para você. Ele tem coisa boa para nós. Ele tem coisa boa para esta igreja. Ele tem coisa boa para estes irmãos. Ele tem coisa boa para você que está em casa, porque Ele é Deus. Ele é Deus e continuará sendo Deus.
Se você quiser se ajoelhar, ajoelhe. Quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Os nossos obreiros vão estar rodeando a igreja, orando pela igreja, e nós vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, neste momento em que aqui nos colocamos diante de Ti, Senhor, nos colocamos na Tua presença, nos colocamos na Tua casa, e nos colocamos para adorar e bendizer o Teu santo nome, neste, ó Pai, 7º dia, orando pelo mês de julho, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas para nós. Este tema que foi colocado, momentos e dias difíceis que ainda poderão vir e que virão, Senhor, mas sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor está nas nossas vidas, nos nossos corações. Deus querido, Deus santo, eu me coloco de joelhos agora, ó Pai, orando pela nossa nação brasileira, pelo nosso Brasil amado, Senhor, pelo Brasil que o Senhor constituiu como terra, que o Senhor constituiu como um dos maiores continentes aqui, ó Pai, nesta hora, neste momento, Deus, em que aqui estou, Pai, peço que haja, Senhor, que haja um compromisso, ó Pai, com esta nação, contigo, que haja um compromisso desta nação com o povo, que haja um compromisso desta nação com a Tua palavra. Dá entendimento aos poderes, Senhor. Caia por terra, ó Pai, toda a corrupção, caia por terra, ó Pai, toda a intriga, caia por terra, Senhor, todo dado inflamado do maligno sobre esta nação, sobre a palavra mal dirigida, caia por terra, Senhor, e que haja paz, e que haja alegria, que haja prosperidade, que haja felicidade no Brasil, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Entra, Senhor, com poder e sabedoria nos 3 poderes, no legislativo, no executivo e no judiciário, para que possam, ó Pai, estabelecer, cumprir e realizar as leis em nossas vidas e possamos ter paz. Deus querido, nesta hora também oramos pela nação de Israel. Haja paz, haja prosperidade nos muros de Israel, Senhor, aquela nação que o Senhor tanto ama, tanto também almeja louvar e bendizer ao Teu santo nome. Deus querido, Deus amado, neste momento, ó Pai, em que nos colocamos de joelho, orando por esses pedidos de oração, ó Pai, nesta hora, Deus querido, nós queremos repreender todo o mal, repreender toda obra maligna, toda obra satânica, repreender, ó Pai, todo dado inflamado do maligno, todo mal caia por terra, ó Pai, agora. Se haja saúde, se precisa de saúde, haja saúde. Se haja libertação, que haja libertação. Se haja, ó Pai, alguma coisa diferente da Tua palavra, que caia por terra agora, em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos e Te agradecemos, ó Pai, para todos sempre. Diga comigo assim, igreja, diga comigo assim: Senhor Jesus, neste momento, eu quero Te agradecer pelas bênçãos do mês de julho. Eu quero Te agradecer, porque eu sei que a vitória está garantida para o mês de julho. Fechamos o mês de julho com chave de ouro na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Diga comigo: muito obrigado, Senhor, porque eu creio que eu alcançarei as bênçãos que o Senhor preparou para mim, em nome do Teu Filho Jesus, para todo sempre. Faça assim com as suas mãos, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo dele espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre, e que possamos dizer bem forte: amém. Uma salva de palmas, queridos. Deus te abençoe, Deus te guarde. Lembrando a